Oi, gente! Boa tarde a todos! Bem-vindo ao Sex in Toronto City. Eu sou sua apresentadora, Beatriz Vieira, e mais uma vez estou trazendo para você aqui convidados maravilhosos. Hoje vamos ter o Gilson Biondi e vamos falar sobre a arrogância, ou o que é, né? O limite ali. Arrogância, prepotência, autoestima elevada. O que é isso, gente? Será que a gente tem esse direito de ter autoestima sem ofender as pessoas, sem deixar eles serem assim, interpretados pelo lado da arrogância, né? Então hoje vai ser sobre isso, tá bom, gente? Vamos aqui ver se o nosso convidado já está aqui na live. E veja todas as outras lives também, que tá todo disponível para vocês. No YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Também queria aproveitar e agradecer a sua presença aqui hoje. Vamos ver se o nosso convidado já está aqui. Não tô vendo ele aqui ainda, mas não tem problema, a gente vai aguardar mais um pouquinho. E vamos ver, né, gente, sobre isso. Esse sujeito aí é um sujeito, assim, muito falado, porque às vezes a gente acha assim, aquela mina lá, ela é muito, assim, arrogante, ela é prepotente. Porque às vezes ela tem uma autoestima tão boa, tão elevada, que incomoda muita gente, né? A mesma coisa vai para os homens, né? Quando o homem tem uma autoestima muito elevada, muita gente pensa que assim, nossa, que pessoa mais arrogante. Tô vendo o nosso querido convidado aqui, Gilson Biondi, e vamos convidar ele já pra live, sem tardar. Tô te chamando, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, tá, gente? Como eu falei. Oi, boa tarde, Gilson, tudo bem? Hello! Peraí, eu acho que não tô te ouvindo porque eu coloquei o microfone aqui, deixa eu tirar ele. É verdade. Pronto, agora eu tô te ouvindo. E Tudo aí, bem? tudo bem? Salve, salve, Bia! Seja bem-vindo. Olha, eu tava assim ansiosa para esse bate-papo, né? Que a gente já tem se falado há algum tempo aí, a programação que não vinha. E hoje eu acordei mal. Não dormi bem, mas eu falei assim, não vou deixar o show parar. Eu vou estar aqui presente, com certeza. Como você está? Top, tô bem também. Muito bom estar aqui com você. Beijo no coração. Obrigada. Esse sucesso é que a gente está bem distante, quase, né? Aí um oceano de distância. Sim, um outro Atlântico. É isso aí, beijo no coração. Tô bacana estar aqui com você. Seja bem-vindo a Toronto, né? Numa forma assim diferente. É verdade. Espero que todo mundo vai aproveitar esse carinho que você está dando para a gente, o tempo que você está passando aqui com a gente e absorver bastante do seu conhecimento, da sua experiência sobre esse sujeito que a gente vai falar hoje, que é tão místico, tão assim, ainda é desconfortável para certas pessoas quando você vê uma pessoa sem muito autoestima, muito, né? Olha lá, o bom, ele tá andando na rua, ele pensa que ele é o gostosão ou a gostosona, né? Tem muita gente que confunde mesmo, né? Parece até, a gente olha para aquelas pessoas que têm autoconfiança, ela tem uma postura diferente. Tem pessoas que exageram na postura, querendo mostrar autoconfiança, mas no fundo, ela não entendeu o que é autoestima e autoconfiança, né? E ela se torna aquela pessoa que quer passar por cima de todo mundo, tá com o nariz empinado e tudo mais, que é muito diferente do significado real do que é autoestima. E tem aquelas pessoas que não conseguem entender o que é autoestima. Eu acho que é muito bom esse nosso bate-papo para desmistificar tudo isso, né? Tá aqui no seu canal, você que tem feito aí bastante lives aí, tem levado bastante informação para o povo aí do Canadá, né? Então é top. Eu acho que no fim das contas, você como brasileiro, todo mundo quer te assistir e quer bater papo e tudo mais. Eu acho que essas informações para você que tem esse segmento, eu acho que vai ser bem legal, bem construtivo. Mas Eu vamos acho, lá. sim, eu acho que é muito interessante também para muitas pessoas, porque o mundo vive cheio de julgamento.
sabe? E eu odeio isso. Uma coisa que eu não gosto é de ver as pessoas julgando sem realmente entender a profundidade de uma pessoa, porque a gente conhece uma pessoa formada ali, vamos supor, eu tenho a minha idade hoje, você tem a sua, mas a gente não conhece os passos que a gente passou, a educação que a gente teve, e aí coloca um rótulo nas pessoas. E eu acho isso tão feio, sabe? Então, por isso que eu tô criando esse canal, para desmistificar muita coisa, para ter um papo com pessoas como você. E eu quero aproveitar, tá? Que você faça uma introdução sua. E quero também saber como que você entrou no ramo que você entrou. Porque você faz também um trabalho maravilhoso. E eu não quero deixar isso despercebido. E quero, sim, colocar aí na boca do trombone quem é o Gilson Biondo. Obrigado, Bia. Bia, na verdade, eu comecei me especializando em criança e adolescente. Eu vinha já trabalhando família há muito tempo, mas eu me apaixonei por criança e adolescente e trabalhei diretamente. Por quê? A ideia é a seguinte, se você consegue fazer crianças e adolescentes num caminho muito bom, você consegue trilhar isso, você consegue passar as orientações, trabalhar com prevenção, com proteção, né, desses direitos e tudo mais, que é muito carente, né, esse segmento. Hoje, a cada 4 crianças, uma sofre abuso sexual. Então, a cada 7 minutos, uma criança sofre violência, né, sexual. Então, você vê que existe uma carência muito grande no âmbito de proteção, de cuidados, de prevenção. Só que, com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que a criança ela não conseguia evoluir porque ela era o resultado da somatória de um pai e de uma mãe. Então, se eu quisesse realmente ajudar uma criança, eu tinha que trabalhar com o casal. Porque uma sociedade forte tem que ter uma família forte, mas uma família só é forte se o casal é forte. E eu não estou aqui dizendo que formação perfeita tem que ser a família, ok? Eu estou dizendo que um casal que vai direcionar filhos e tudo mais, ele tem que ter carinho, ele tem que ter paciência, ele tem que ter amor, ele tem que ter compreensão, ele tem que ter incentivo para que essa criança cresça saudável. E aí a gente vê que as gerações, por exemplo, Baby Boomer, que é aquela dos nossos avós, eles tiveram como foco preservar a família. A geração X veio com a ideia de que o trabalho ele vai trazer muito mais conforto, né? E muito mais... nós vamos ter mais... Benefícios, né? Benefícios. Aí, o se trabalhar muito abandonou as crianças. E hoje você vê que tem muitas crianças, geração X, da Y, que são pessoas carentes de paternidade e que já começaram a tomar as suas decisões sozinhas. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso ajudar essas pessoas, esses casais, essas famílias. E eu comecei um trabalho de quase 150 palestras por ano. E aí, trabalhando prevenção, trabalhando tal. E, no fim das contas, eu acabei focando agora em casais. E na verdade, no fim das contas, acaba mais... o meu público acabou sendo muito mais mulheres. E a gente acabou trabalhando mais isso. Hoje eu trabalho muito autoestima, trabalho recomeçar, pessoas que precisam recomeçar. Porque 50% dos casais hoje, os casamentos registrados em cartório, terminam em divórcio. Então, o número de pessoas destroçadas dentro de relacionamentos, que nunca teve, principalmente eu trabalho muito com igreja, nunca teve uma educação sexual, nunca teve uma educação familiar, nunca teve ali uma orientação para educar filhos. E aí eu entrei nessa missão aí, e hoje eu me especializei para ajudar pessoas a reconstruir identidade. Seria essa a formação. Escrevi 42 livros, entre eles tem um aqui desse lado aqui. Mostra pra gente o livro. Esse aqui é bem legal. Gente, olha só, 42 livros que ele escreveu, mas olha um deles, qual que é o nome? Que aqui eu tô vendo na tela, não tá escrito. Sim, ele é inverso, né? Sim, é possível ser feliz no casamento. Eu escrevi 2 livros. Um para as pessoas que são realmente assim, estão conectadas com Deus, e a outra é a arte de conquistar todos os dias. Então, existem dois pilares aí. Um que é o espiritual, que para quem espiritualiza, para quem busca, e o outro que é comportamental. As duas coisas são bem diferentes e precisam ser trabalhadas. Normalmente se trabalha uma só. Mas é um livro bacana,
e que de vez ou outra aí eu sempre mando esse livro, eu coloco no nosso site o download gratuito e tudo mais para que as pessoas tenham acesso Legal, e gente. possam Olha trabalhar lá. E isso no qual que é o próprio teu tempo. site para eles que eles quiserem ir no teu site? Aonde que eles conseguem esse livro? Ó, hoje está mais fácil entrar aí no direct do Instagram e eu mando o link, eu acho que fica mais tranquilo. Olha, Quem quiser falar comigo, aí é @GilsonBiondo, né? Tem muita gente que assiste não ao vivo, que não está ao vivo. Mas uhum. só mandar aí, tamo junto. Exato. Nossa, que trabalho maravilhoso, Gilson. E é verdade, tudo que você falou tem a pura verdade. Eu acho que realmente, inclusive, eu faço muito vídeo no TikTok sobre isso, falando que se a gente parar e prestar consciência na responsabilidade enorme que a gente tem como ser humano de procriar um outro ser humano, eu acho que as pessoas levam isso muito a leve. É tipo assim, eu fiz, tô grávida, vai nascer, vai, e pronto. Ou senão também tem aquele lado do egoísmo, né? Que é tipo assim, porque eu quero ter um filho que eu tenho que deixar uma pessoa que vai parecer comigo, que tem que carregar a genética, mas não pensa na responsabilidade tamanha e grande que é de dar todos o utensílio, não, as ferramentas, né? Que uma criança precisa para crescer um jovem saudável e um adulto saudável, né? Depois. É isso mesmo. Ó, eu hoje, porque a gente vai mudando os pensamentos, vai aprendendo, vai amadurecendo, né? Valores mudam também. Absolutamente. Mas hoje eu vejo que as pessoas elas gostam de facilidade. E Uhum. relacionamento não é fácil. Não, Até porque tem gente que casa falando, tipo, se não der certo eu separo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. não. Porque uma vez que você se conectou com alguém dessa forma, Uhum. sempre vai ter prejuízos para os dois lados, ou para mais lados, porque ali tem duas histórias, duas famílias, muita gente envolvida, principalmente se tem filhos. Exato. Cara, eu preciso ver a minha felicidade. Aí entra no que você acabou de falar, o egoísmo. Cara, eu estou preocupado com a minha felicidade, como que tá, como que eu me sinto, o que que eu penso, como eu vou ficar. Então Uhum. essa ideia, ela faz o casamento, um relacionamento se tornar uma coisa chula, uma coisa, né, pobre. E não é isso, cara. Existem grandezas nisso. Você atravessar uma maré difícil, você passar por uma fase difícil, você amadurecer o relacionamento, tudo isso faz parte. Você não pode ver isso quando você estiver velho, até porque o tempo vai passando e aí se você deixa assim, você fica mais exigente. Você quer uma pessoa mais próximo do molde, né? E Sim, aí é muito ruim. Você tem que aprender juntos. A vida é exato. essa, né? Falei isso nos meus stories ainda hoje. Eu falei assim, puxa, eu tô, né, já faz muito tempo que eu tô solteira. E eu não vejo, eu não tenho mais aquele desespero de ter uma pessoa na minha vida, não. E, e aí eu acordo assim na minha cama, eu posso me esticar. E é isso aí que você tá falando mesmo. Mas a gente vai ficando velho, fica mais exigente, os costumes que a gente vai tendo são outros. Então, a melhor forma, o que você falaria para uma pessoa assim que ela não tem filhos ainda? O melhor conselho que você daria para uma pessoa que não tem filho, mas pretende ter, qual seria o melhor conselho que você daria para essa pessoa? Para você fazer uma análise muito boa, né? Primeiro, assim, eu não quero desencorajar ninguém, tá? Muito pelo contrário, eu acho que filho é herança, é algo magnífico, é um aprendizado muito louco. Uhum, Mas você tem que abrir mão de um monte de coisas. E vai ter que abrir mão. sim. Só para Bia, quanto custa financeiramente um filho de 0 a 18? Meu, o filho é que nem uma outra hipoteca, não adianta. Você fala assim, vou comprar uma casa, mas você tendo um filho, você já está pagando uma casa. Olha, eu vou te falar uma outra coisa. Quando chega lá nos 24, nos 21, né? Você fala assim, puxa, agora já vai tomar conta de si próprio. Pelo menos aqui no Canadá foi assim, né? Educação que eu vejo muito aqui em muitos pais, que nada, cara. Os filhos vai viajar, às vezes liga, mãe, tô sem dinheiro, não calculei direito. Tem como você me mandar tanto? É enorme a despesa de um filho. É enorme. É enorme. Quanto custa um filho de 0 a 18? Financeiramente. Vamos falar em reais. Olha, em reais. Bom, o padrão que eu dei aqui, né? Vou calcular assim, mais ou menos o padrão que eu dei aqui. Que nem meu filho tá jogando beisebol agora. Ele tá no time de beisebol, jogo de manhã, de noite e tal. Tem os tornamentos, tem os equipamentos. Meu, por ano, mais ou menos em reais. Uns 200 mil, 300 mil reais.
Por Você ano. acha que de 0 a 18? Se você fizer o cálculo, a gente pode fazer uma live um dia só para fazer esse cálculo. Você vai gastar 1,5 milhão de 0 a 18. É muito, 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 muito dinheiro, gente. É Mas, muito. Gilson, isso é para quem tem dinheiro, não. É para qualquer ser humano que não tenha o estado miserável de pobreza. Mas uma família de classe pobre média vai gastar em torno de 1,5 milhão. Porque se você fizer cálculos, né, do que você gasta já nos primeiros meses de leite, de fralda, de pomada, de roupa e etc. Tal, o gasto é enorme. Então, quem vai ter um filho tem que ter consciência de que vai ter que abrir mão de um monte de coisas, certo? Não acha que você não vai mudar o corpo? Vai mudar o corpo. Vai mudar a rotina? Vai mudar a rotina. Vai mudar a relação conjugal? Vai mudar a relação conjugal. Vai mudar a sua expectativa? Vai mudar. Vai mudar os seus valores? Vai mudar. Vai mudar os seus horários de lazer? Vai mudar. Vai mudar a sua Vai rotina mudar a forma que você se relaciona com as pessoas. com as pessoas. Quem tem filhos, normalmente o casal que tem filho vai procurar casais que têm filho. Exato. Para poder, porque é ali as crianças estão brincando, é o que está valendo, está tudo bem, que é o minuto de paz. O que não dá é para você largar, entendeu? Tipo, larga aí, tá tudo certo. Exato. Então é muito complicado. O problema das relações em relação ao filho é como a pessoa chega no relacionamento. Como que ela consegue chegar no relacionamento? Ela está inteira ou ela está aos pedaços? Ela é uma pessoa que já passou por quantos relacionamentos? Quantos fantasmas assombram aquele relacionamento? Ela tem autoestima ou não tem autoestima? Ela, que eu digo, é pessoa, tá? Então serve para homem, serve para mulher. Essa pessoa chegou como nesse relacionamento? Ela decidiu casar de que jeito? De quais os relacionamentos que ela saiu? Como foi o relacionamento dos pais? Tudo isso tem importância. Tem. Ninguém leva isso em consideração. Vou dar um exemplo para você, tá? O exemplo prático nesse caso é o seguinte. Imagina que você, quando a gente vai comprar um apartamento, por exemplo, a gente vai ver um apartamento. O que você vai ver lá? O cara vai te mostrar a planta e você entra num apartamento. O que você quer ver? Um apartamento decorado. Para ver o tamanho e como que ele vai ficar. Normalmente é isso. As pessoas vão ver o apartamento decorado, mas elas não vão ver o alicerce. Elas não vão ver a estrutura. Entendeu? O que vale mais? O apartamento decorado ou a estrutura? A estrutura. A estrutura. Claro. Porque você sabe que aquele prédio não vai cair, que se tiver um tremor até X graus e tal. É a estrutura que manda. Ninguém quer saber da estrutura. Um abusador, por exemplo, ele tem um problema muito sério. Porque ele se enquadra em qualquer... Ele se molda a qualquer espaço. Ele se molda a qualquer estímulo que ele tenha de sugar a alma dessa vítima. Então ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você não viu, só viu a aparência. Ele é gentil, ele é legal, mas ele é um narcisista e você não sabe do passado dele, não conhece o alicerce. Essa pessoa vai sofrer demais num relacionamento, quando você para pensar. E aí, se o nosso tema é autoestima, meu Deus, como é que está a estrutura dessa pessoa? Por isso que relacionamento a gente tem que ter feeling, a gente tem que estudar um pouco para lidar com pessoas, entende? Eu acho que nas escolas deveria ter um curso específico só para isso, sobre realmente a psicologia, de interação entre homem e mulher. Eu acho que deveria muito falar sobre isso, e não fala, né? Fala do sexo, né? Do sexo humano, como se procria, mas não fala como ali manter um relacionamento, o que realmente os valores que são necessários para ter isso. E eu acho que deveria ser uma coisa elaborada aí no futuro da nossa humanidade. É verdade, é isso aí, por aí mesmo. Ter tipo uma pessoa como você, que vai em sala de aula e fala com essas crianças, olha, é assim, explica, sabe? Ter essas aulas, porque é muito instrutiva. É verdade. Agora, você vê, quando a gente vai falar de autoestima, por exemplo, tem muitas pessoas que confundem autoestima com ser linda. Mas o ser linda não vem ao caso, porque uma mulher
tá? Vou falar uma mulher. Uma mulher com... Deixa eu fazer só uma pausa aqui no que você está falando aqui, porque eu quero entrar num detalhe aí que você tá. Eu já sei onde você vai indo, mas eu quero fazer enquanto a ideia vem. Tipo assim, se eu falo para você, nossa, Wilson, você é um homem tão bonito, tão atraente, adorei essa Obrigado. camisa Você está que dando um exemplo ou você está falando a verdade? tô falando a verdade. Mas por que que a gente tem vergonha de receber esses cumprimentos? A pessoa que tem vergonha de receber, ela tem autoestima? Então, você vê que às vezes não tem nenhuma cultura para receber o elogio, porque Exato. nunca recebeu e não sabe lidar com aquilo. Aí entra uma relação de timidez, de falta de confiança, que a De pessoa não tem desconforto, autoestima. né? Fica Ela se sente desconfortável. desconfortável, porque ela não sabe como reagir, entendeu? Ela não sabe discernir se aquilo é uma cantada, se aquilo é um elogio, se aquilo um incentivo, enfim, Uhum. pode ter diversos. Você tem que saber refinar isso, peneirar isso, né? Sim. Para conseguir dar uma resposta bacana. Mas tem gente que não consegue chegar nesse patamar, né? Uhum, verdade. Eu era muito, muito, muito tímida e assim, eu sentia um desconforto enorme se alguém me fazia algum cumprimento, elogio, e eu não sabia por quê. Hoje eu sei, né? Que eu e você até conversamos sobre isso, sobre a questão de ser muito repreendida na infância. E era uma coisa assim muito ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na importância como vocês educam seus filhos. Você pode dar alguns exemplos de uma coisa assim que você ouve pessoas falar para as crianças que pode afetar na autoestima dela depois como adultos? Olha, tendo em vista que uma criança sofre abuso, sofre violência, abuso a cada 7 minutos, tem muitas, sei lá, um quarto da população traz traumas de infância. Uhum. Como é que isso vai ter a relação na fase adulta? Quando ela não sabe, ela não consegue se relacionar. Porque imagina que uma pessoa. Porque abuso sexual ela está relacionada não só à penetração, e não é só toque, é exibicionismo, é assistir um filme pornográfico na frente de uma criança, é você se insinuar, é você falar, enfim, tem uma série de coisas. E eu peguei casos de que pais que abusam, pais, tá? Biológico, Uhum. pais que abusaram de filhas por muitos anos e com 13, com 14, ela sentia falta daquilo, porque aquilo para ela era natural e prazeroso. Como que você desvincula uma coisa dessa? E quando ela cai na real e ela entende, pô, era o cara que tinha que me proteger e estava tudo errado, Sim. você percebe que ela vai carregar isso para a vida toda. Então, eu não sei o que a pessoa passa na infância, porque isso são caminhos diversos. A gente não sabe de onde ela vem, mas olha, imagina que uma pessoa que nunca recebeu um elogio da família, e de repente ela recebe um elogio, você percebe que ela fica vermelha. Uhum. Vamos na arte da sedução, a arte da sedução. Ó, eu sou boa nessa arte, cuidado, hein? Aí, tá vendo? A arte da sedução, você olha, ninguém nunca olhou nos olhos. Quando você olha nos olhos, aí a pessoa treme, porque fala, caramba, tá olhando para minha alma. Uhum. Uhum. Uma pessoa que nunca foi elogiada, uma pessoa que nunca ouviu uma palavra de incentivo, uma pessoa que está casada, casou-se com seus 14, 15 anos, e nunca ouviu do marido que ela era maravilhosa, que ela era linda, que ela era desejada. Essa mulher, ou esse homem, Cara, isso faz uma quando diferença ouve alguma coisa, enorme, né? entende? A sedução para uma criança, para uma adolescente, para uma jovem, é a mesma coisa. Então, quando você. Vou dar um exemplo básico para você hoje. Sim. Olha só. Tomar um café sem um celular obstruindo a conexão já é algo estarrecedor. Você tomar um café com alguém que te dá atenção, que conversa, que quer te ouvir e tem prazer em te ouvir, você diz, essa pessoa é maravilhosa. Ai, O que ela fez demais? Nada.
ela só fez o trivial que deveria ser feito. Sim. Mas quando você está tomando café com alguém, essa pessoa fica teclando, e mais tecla do que olha para você, está até conversando com você, porque ela tem essa habilidade de digitar rápido. Uhum. Enquanto ela está falando com uma pessoa, ela está falando com você. Mas ela não é uma exclusividade. E quando uma pessoa sente que ela é exclusividade para outra, cara, ela está vivendo no paraíso. Então, essa é uma pessoa que ela está recebendo algo que ela nunca teve. Então, se você pegar isso, detalhes que a pessoa nunca teve, para ela é muito sedutor. E dependendo do autoconhecimento que ela tem, ela se torna uma pessoa vulnerável, porque ela fala, caramba, isso é o que eu sonhei a vida toda. Tem Entendeu? gente que chega até a se apaixonar pela pessoa por essa carência, né? A carência, vamos lá. Professores. Quem não se apaixona por um professor, por uma professora? Né? Tá na escola, aquela professora, cara, ela fala bem, de repente, ela ou ele, né? É uma pessoa bonita, atraente, perfumada, ou coisa do Eu sou tipo, mas que te dá professora, uma viu? atenção. Hã? Eu sou professora. Você não tem ninguém, nenhuma criança que chegou, mandou uma cartinha, alguma coisa assim? Tem, cara, tá Tem, vendo? tem. Então pega lá uma professora bonita igual você, chega a criança ou o pré-adolescente, o adolescente, ele olha e fala, caramba, uau, eu fico encantado com a forma de falar, com a sabedoria, com o conhecimento. E você fala um pouco das coisas que você tem propriedade, ela começa a sonhar com algumas coisas. Então, está muito relacionado a essa mudança o autoconhecimento. Uau, é muito interessante. Mas isso daí que você falou, a questão do marido, né? A mulher tá casada há muito tempo e o marido não falar que ela é atraente, que ela é desejada. Isso daí é tão importante para uma mulher. Não importa o tanto de tempo que estão casados, mas só de ouvir a pessoa falar assim: nossa, meu amor, você tá tão bonito, olha, essa camisa que você colocou. E tanto vai para o homem quanto para a mulher, porque a mulher também não é muito boa de fazer elogio para homem, não. É isso aí. A mulher não é. A mulher não é boa de falar assim, tipo assim, ela gosta de reclamar. Ai, você não lavou a roupa, você não fez isso, você não limpou a casa, você não lavou a louça. Gente, quando vocês verem o marido fazendo uma louça, limpando o chão, vai aí que vocês agradem e agradem e agradem. Vocês vão ver que no dia seguinte vai fazer mais ainda, não é? É verdade. É por aí mesmo. Mas então, aí essa falta de entendimento, de autoestima, coloca a pessoa a entender distorcidamente o que é o relacionamento interpessoal e o intrapessoal. A Uhum. diferença, relacionamento interpessoal, quando eu me relaciono com outras pessoas em vários ambientes, Tá. religioso, educacional, familiar, conjugal, entre amigos e tal. O Uhum. relacionamento intrapessoal é aquele que eu tenho comigo mesmo. O relacionamento intrapessoal ele é mais importante do que o interpessoal. Ah. Porque uma vez que eu me conheço, uma vez que eu sei o valor que eu tenho, e a gente fala de amor próprio, que poucas Uhum. pessoas conseguem Uhum. ter, se tivesse não se venderia por qualquer coisa, entendeu? Uhum. Uhum. Então você vê muitas vezes a dificuldade de saber o quanto a pessoa vale. E aí ela aceita qualquer coisa, qualquer tipo de relacionamento, qualquer palavra, enfim, qualquer. Eu já vi muita gente tá em relacionamentos tóxicos demais e eu me pergunto, nossa, mas por que você ainda tá com essa pessoa? Eu não entendo. Você é uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que tem valores, uma pessoa dedicada, uma pessoa que. Nossa, eu não entendo por quê, que às vezes. Aí eu comecei a estudar muito nesse lado da psicologia humana, comportamentos humanos, né? Ler bastante, eu acho que ler como seu livro aí, eu já tô aqui, ó, querendo muito já ter concessão e já ler também, para entrar dentro, assim, um pouco da sua cabeça, por que que você escreveu isso, o que que você trouxe como conteúdo, quais foram a sabedoria que você está dividindo com as pessoas, sabe? Eu sou muito curiosa nessa parte aí também. É muito bom. Então eu acho que isso me fez crescer muito, sabe, Gilson? Porque talvez, como todos os brasileiros que passam essa dificuldade do perrengue da vida, que vive no Brasil, que vem de pais que não teve uma educação boa, que teve assim o que eu falo de educação boa, gente, não é educação que a gente vai na escola para aprender o ABCD, não.
a educação dentro de casa mesmo, sabe? Uma educação que não tenha briga, uma educação que a gente não grita, uma educação que a gente sabe como verbalizar os sentimentos, porque eu vejo no Brasil que quando um brasileiro fica muito agitado e nervoso, sai tudo no grito, sai tudo na porrada. Eu não sei se ainda é assim, mas na época que eu vivia aí era muito assim. E isso traumatiza muito. E, gente, quando eu mudei para cá, foi assim uma abertura de espírito enorme para mim, de ter acesso a conhecimento de livros como o seu, Gilson, por exemplo. Que legal. De saber que existem profissionais. Às vezes a gente nem sabe que existem profissionais que, como você, que pode nos guiar um pouquinho, nos esclarecer certas coisas, né? E a autoestima, eu acho que ela também é um elemento muito importante na questão de falar assim, poxa, eu tô nessa família, essa família tem X que me faz super mal. E você vê você é capaz de enxergar que não é uma coisa natural, uma coisa que é saudável, de sair fora mesmo. Eu acho que isso daí faz parte de uma autoestima, não é? Uhum. E aí, Olha, pode falar. e aí eu queria entrar nessa parte com você de que muitas pessoas interpretam muito mal uma pessoa que tem esse amor próprio, né? Ela é muito julgada. Então, qual é a diferença de uma autoestima saudável, né, elevada, e de uma parte que já é a arrogância, a prepotência? Vamos lá. As pessoas não... Vamos pelo princípio do que é autoestima, certo? Autoestima não tem a ver com ser bonita. É se sentir bonita, certo? Se sentir bonita também não pode banalizar você não pode errar é uma linha tênue, né? Você não pode errar pela satisfação. Não é ter satisfação. Porque a satisfação é o seguinte: uma mulher, ela vai lá, ela coloca a unha em gel, ela coloca cílios, ela vai fazer uma make linda, pode ser leve ou carregada, ela faz o cabelo, ela vai ficar maravilhosa. O problema é o externo. E o interno, como tá? É por dentro que a gente está falando. Vai te saciar alguma coisa aí no externo, vai te chamar atenção. Mas como você está por dentro? É como você está por dentro o que define a autoestima. E a autoestima, você consegue definir ela pela autovalorização. O quanto você entende que você vale. Se valorizar, entendeu? Se valorizar não é você aceitar qualquer coisa. É saber o valor que você tem e dizer para as pessoas, ensinar as pessoas o quanto você vale. Você se contentar com você mesmo. E eu não estou dizendo para você ser egoísta, porque parece egoísmo, né? No Brasil até tem uma pessoa que fala, né? Essa frase, ela fala o seguinte: no Brasil, quando você fala que você é bom, você parece arrogante. Mas isso pode ter a ver com autoconfiança, de dizer, cara, eu sou bom no que eu faço, porque eu me dedico, Não, mas você tem que ser humilde, cara. Humilde não é pobreza, não é ser pobre, ou andar com trapo, ok? Ser humilde é você fazer com que as pessoas se sintam grandes na sua presença. É você dar atenção, é você ouvir a história, é você se relacionar, é você fazer com que ela se sinta a melhor pessoa do mundo. Ser humilde é reconhecer que os outros são muito bons também, certo? Isso, para você, não te afeta em nada. A arrogância e a má interpretação da autoestima é quando eu tenho que o tempo todo te colocar para baixo para que eu me sobressaia. Se você contar uma história para mim, que você, cara, Gilson, hoje eu moro em Toronto, estou aqui, eu estou feliz porque a minha vida é aqui e tal. Você, cara, ou você chega e fala, o Brasil é uma porcaria, por isso que eu vim para Toronto e tal. Então, tem muitas pessoas que são felizes, se sentem bem onde moram. Seja ela quer seja ela morando na Austrália, quer seja ela morando na África, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, enfim, qualquer lugar do planeta. Tem pessoas que querem morar no Polo Sul, no Polo Norte, enfim, aos extremos. O que acontece?
você tem que estar bem. Quando você não está bem, em qualquer lugar que você estiver, não vai estar bom. Então, quando você trabalha isso dentro de você, que você demonstra para você que você se ama, que você se valoriza, que você confia naquilo que você vai fazer, que você, os seus atos e julgamentos, não, você não fica o tempo todo achando que você é pior, você não faz a comparação com os outros, você não se compara. Eu não me comparo com ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito mesmo de crescer, de ser feliz, de ter sucesso. Eu não fico babando no sucesso dos outros. Eu uso pessoas como inspiração. Eu falo, caramba, meu, essa pessoa, cara, ela fez um negócio sensacional. Me inspirou a crescer. Pessoas que vêm criticar me inspiram a crescer. Às vezes a gente tem até que agradecer por essas pessoas. O fim, resumindo isso, é o seguinte: você tem que se sentir livre. Livre de qualquer preconceito, de qualquer julgamento. Você tem que ser livre religiosamente. Se sentir livre, se sentir vivo. Isso é autoestima verdadeira. Quando você está em paz com você, quando você vive bem, sabe o valor que você tem, não precisa de nada. O arrogante, o cara que é arrogante, diz que ele tem autoestima, ele fica o tempo todo ostentando riqueza. Cara, ele fica o tempo todo querendo mostrar aquilo que ele não é, aquilo que ele não tem. Ou se tem, ele quer que seja melhor do que os outros. Então eu quero mostrar o tempo todo o meu carro. É? Se endivida às vezes para poder bancar um estilo de vida que não tem condição, só para poder se aparecer, porque é o que preenche ele como ser humano que se faz sentir valorizado, né? Exatamente. O que para algumas pessoas, cara, isso é sensacional. Para outras vai dizer, cara, isso é só material. Como eu disse, o passar do tempo vai nos ensinando muitas coisas e os valores vão mudando. Então, o que é importante, meu, o cara mostrar para mim, ostentar, cara, eu vou achar lindo sua conquista. Mas se você quiser me desmerecer porque você tem um melhor ou porque tem outra coisa, eu vou rir por dentro, sabe? Eu vou, meu, coitado, não sabe de nada. A vida é como um sopro, cara, ela passa muito rápido. Verdade. Tem pessoas que vão ter facilidade de conquistar e tem outras que vão ter dificuldades para conquistar. Tem pessoas que não tiveram instrução, oportunidade, tem pessoas... Mas a gente tem que criar isso. Tem um versículo, tem um provérbio bíblico, provérbio de Salomão, que fala o seguinte: assim como imaginar na sua alma, assim será. Assim como você acredita, é o que vai ser. Se alguém disser para você, se você acreditar que é impossível, cara, é impossível alcançar isso. Então vai ser impossível mesmo. Mas ninguém, por exemplo, cara, 100 metros rasos. É impossível fazer isso em 10 segundos. Pode ser impossível para mim, que não treinei. E eu vou achar a vida inteira que é impossível. Mas ninguém avisou isso pro Bolt, certo? Que o cara fez em 6,7. Quer dizer, não existe impossível, existe uma crença. Se eu acredito que eu não posso, se eu acredito que eu não consigo, se me disseram a vida inteira que eu não vou chegar lá, ou se eu não vou ser feliz, que meu relacionamento não pode mudar, ou coisa do tipo, é a minha crença. Mas se eu acredito que não existem limites, que eu tenho liberdade, espaço, que o sol nasceu para mim também, e que eu tenho sombra nesse lugar, e que eu posso fazer, então eu vou conseguir fazer. Entendeu? Absolutamente. O impossível é uma opinião. E aí que serve para um, mas não serve para o outro. O arrogante, ele mostra, ele tem necessidade de pisar nos outros e mostrar a ostentação para se sobressair. A pessoa que tem uma autoestima muito boa, que tem autoconfiança, ela diz, cara, eu sou bom. E eu quero que você também, eu vou te passar os meus conhecimentos, eu vou compartilhar com você, você também vai crescer e também se torna humilde. Ele é bom, ele é autoconfiante, mas ele é humilde e ele mostra isso ao redor. E ele quer ver todo mundo feliz. E é uma pessoa resolvida, é uma pessoa que está sorrindo, é uma pessoa que tem estado de espírito de paz, entendeu? E é bom estar do lado de gente assim, né? A gente cresce, a gente dá um up sempre. E que me faz lembrar também de uma coisa que quando eu fui assim, um pouco assim, desse tipo de pessoa que eu não queria decepcionar ninguém. E eu acho que eu era arrogante no sentido que... ou ignorante também, né? Porque as pessoas chegavam em mim e falavam assim, você conhece tal coisa? Claro, claro que eu conheço. Claro. Então a humildade, às vezes, é de falar, não conheço, me mostra o que é. Você pode me ensinar? Então eu acho que tem gente que tem muita vergonha de se colocar nesse lado de vulnerabilidade e falar, não, eu não conheço, por favor, me mostra o que é. E aí, às vezes, eu volto... A delícia da vida não é aprender? Mas muita gente... Caraca, velho!
Se eu tô. E essa é a diferença de pessoas tóxicas que você tem que eliminar da sua vida e pessoas que você tem que estar do lado, certo? É uma pessoa que vai chegar para você e vai dizer. Ela não vai chegar para você, nossa, meu, o que você está fazendo é horrível, tá tudo errado. Ah, para que isso? Te desmotiva e te joga lá embaixo. Ah, mas é só que eu dando uma crítica construtiva. Eu detesto crítica construtiva. Para mim é crítica e ponto. Se você sabe fazer e sabe melhor, então você chega lá, olha só, eu sei fazer e sei melhor. Ô Bia, faz desse jeito que vai dar certo. Experimenta. É assim, assim, assim. Ó, o passo a passo é esse, beleza? Adoro Cara, esse jeito. é maravilhoso, porque eu estou aprendendo, você está me ensinando, não está sendo arrogante, não está me criticando, muito pelo contrário. Você está me ajudando, me dando uma outra ideia, fazendo com que minha cabeça abra e me incentivando a fazer, continuar fazendo diferente. São pessoas assim que eu quero do meu lado, entendeu? Sim, eu gosto também da forma que você aproximou esse sujeito, ó. Vai lá e experimenta, é uma sugestão, não é uma coisa, ó, tu tá fazendo tudo errado, você não sabe de nada, ai, você não vai conseguir não, para com isso, vai, ó, não é assim não, faz desse jeito aí que vai dar certo, esse jeito que você tá fazendo aí tá tudo errado. Já muda, né? Uhum. E Muda completamente. uma coisa que eu fiz aqui, eu queria que você me ajudasse aqui, porque tem muita gente que quando tá assistindo no YouTube e tudo, a gente vai conversando, eles são bem visuais também, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto de ver para aprender, eu sou bem visual. Então eu vou fazer isso tendo em consideração com essas pessoas. Eu desenhei um copo aqui e é um copo vazio, tá? Aí vamos supor, para uma pessoa que quer crescer a autoestima dela. Aí a gente tá falando, né, que tem que ter liberdade, blá, blá, blá. Mas aí é o conhecimento, a gente tem que ter o conhecimento da gente, né? Aí tem que colocar, não sei se dá para vocês verem direitinho. Aí aqui dentro, vamos fazer assim, o que você colocaria dentro desse copo aqui para ela começar a trabalhar na autoestima dela? Olha, primeiro, o primeiro passo é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Se a pessoa não tiver autoconhecimento, ela não sabe dizer o que ela gosta, o que ela aceita e não aceita, o que ela deseja, os sonhos dela. Ela não sabe absolutamente o autoconhecimento, ela não consegue nem dizer não. Então, o autoconhecimento é o seu trampolim, é o primeiro passo, mas ele é o mais importante, porque tudo que a gente disser vai estar relacionado ao autoconhecimento. Vou dar um exemplo para você, tá? Um exemplo para você que fez bastante coisa aí falando de vida sexual. Olha só, casais, cristãos ou não, enfim, independente, sexo, vamos falar de sexo. Sexo. A maior parte dos casais não se conhece e nem tem autoconhecimento, ok? Uma vez eu estava numa rádio gospel e tal. Eu cito isso porque é o ápice da proibição, né? De você não poder falar de sexo parece que você está vulgarizando, mas não é. Vamos lá. É importante. A mulher, muito. A mulher não sabia o que era um clitóris. Cara, como uma mulher não tem esse autoconhecimento, ok? Isso numa rádio, ao vivo e tudo mais, é claro que não aparece ela estava falando anonimamente, está tudo bem. O que acontece? Se a mulher não tem o conhecimento, o homem também não tem. Então, hoje, a estatística é em torno de 80% das mulheres se sentem insatisfeitas na sua vida amorosa e sexual. 80%. E eu vou falar do Brasil, as mulheres nordestinas chegam a 85%. Uau! Que dizem que as nordestinas são mulheres mais fervorosas, certo? Ou elas têm que vir para cá, hein? Aí o que acontece? Quando você para pensar na vida sexual, como que um casal pode melhorar isso? Eu faço sempre uma brincadeira nos meus workshops, nas palestras. Eu falo o seguinte, faz assim, escreve 5 coisas que você gosta, mas 2 não é verdade. E ele, né? Escreve 5 coisas. 3 que ele gosta e 2 que não é verdade. Ele vai escrever 5 coisas que ele gosta, mas 2 não é verdade. E na hora da intimidade, na hora que eles estiverem se curtindo, eles vão trocar esse papel e vão brincar de tentar adivinhar o que gosta e o que não gosta. Automaticamente, você já está dizendo que você gosta e que você não gosta, através de uma brincadeira. Isso é autoconhecimento.
Então, quando você se conhece, se conecta, quando você... Eu estou falando do ápice da intimidade. Tem gente que beija e não gosta do beijo. Por que não gosta do beijo? Explica o porquê. Explica por que você não gosta que fale comigo desse jeito. As pessoas têm problema na comunicação. Então, esse é um passo. O autoconhecimento muito importante em todas as áreas. Para encher esse copo, primeiro é o autoconhecimento. E qual que é o outro? Autoconhecimento. Aí qual que seria o outro passo para uma pessoa que está querendo trabalhar na autoestima dela? Olha, você trabalhar suas crenças. Para você encher esse copo, crenças. Você precisa quebrar ou mudar esse conceito. Quando você vem com crenças dizendo assim, porque, ó, vamos lá, uma mulher que casou, uma mulher que teve relacionamentos e depois casou, ou teve um casamento frustrado e depois teve um novo casamento. O que ela vai fazer? Quando ela sai de um relacionamento frustrado, por exemplo, o marido pode ter dito para ela o seguinte, cara, você é horrível na cama. Eu conheço uma pessoa que tratou terapia, uma mulher que fez terapia comigo. Pensa numa mulher linda, uma mulher, ela é uma mulher alta, com um corpo ideal, bonita, jovem, ela tinha 38 anos, o marido dizia que ela era velha e gorda. Cara, na verdade ele não sabe de nada. Mas ela começou a acreditar naquilo. E a autoestima dela começou a ir pro ralo. E ela acreditando naquilo, ela já não conseguia, ela se via daquele jeito. Então tem pessoas... É isso aí. Ela deixou entrar no coração dela. Então, tudo que ela vivia estava relacionado àquelas palavras que entraram como uma flecha e fizeram parte da alma dela. Se alguém disser para você que você é isso, que você é aquilo, e você sabe quem você é, isso não te afeta. Mas quando você não sabe de verdade quem você é, você acaba acreditando. Crenças. Verdade. Por exemplo, isso está relacionado a abandonar o passado. Se você colocar crença, eu também coloco deixar o passado para trás. Você precisa deixar isso. Por quê? Porque há pessoas que procuram felicidade no dia errado. Como é isso? Fica procurando no passado porque viveu e eu queria voltar àquela nostalgia. E tem outros que ficam buscando o futuro. E aí vive morrendo de ansiedade. Isso te afeta. Cara, viva o hoje, entendeu? Sim. Isso mudaria muita coisa. Então, crenças e deixar o passado e tudo mais, eu acho que está aí num patamar para encher esse copo. Tá, já coloquei aqui também. Tá aqui. Aí qual que seria um outro espaço? Tem 1, 2, 3, vamos dar 4. Vamos dar 4 dicas para eles. 4? Tem 3 aí já? Já. Tem autoconhecimento, crenças e deixar o passado. Tá. Olha, eu vou botar 2 em 1, então. Tá bom. Eu acho que as pessoas têm medo, muito medo. Medo de críticas, medo de fazer errado, medo de represálias, medo de... Você tem que vencer isso. E para vencer o medo, você tem que ter confiança em si mesmo. Eu acho que esses dois fazem uma relação muito boa. Abandonar o medo de errar. Cara, errou, tá tudo bem, segue em frente, cara. É um aprendizado. Eu lembro do Thomas Edison, né, quando ele fez a lâmpada, foram falar com ele e tal, ele falou, poxa, como é que você se sente e tal? Ele disse, eu não errei 1000 vezes. Eu aprendi 1000 maneiras de não se fazer a lâmpada. Cara, isso é sensacional. Maravilha. Quando você para pensar que você é uma pessoa que vai ser um eterno aprendiz. Então não tem que ter medo de errar. Eu não tenho que ter medo de errar em dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto. Agora, existe uma... Que lindo, gente! Olha aí! Cara, isso é muito lindo, é muito importante. Sabe por quê? O medo é uma coisa que para e põe barreira em muita gente para muita coisa. Eu tô apaixonada por esse homem, gente! Que é mais lindo! Cara, isso é muito lindo. Todo mundo precisa de ouvir você. E o que tá falando hoje é muito importante, o medo, gente. O autoconhecimento, ele é importante, muito importante. A gente tem que se conectar, sim. As crenças também tem que quebrar e cortar muita crença, não só pelas crenças que a gente aprende no dia a dia, mas as crenças que os nossos pais às vezes trazem, que são de uma geração fracassada, de uma geração que não teve conhecimento.
E vencer o medo, cara, isso daí tá tudo ligado, porque quando tu tem medo de se autoconhecer, medo de vencer as barreiras que os nossos pais às vezes colocaram, as crenças. Ai, que live mais Ó, gostosa, galera! legal demais. Olha só, quando você para pensar que, vamos falar, por exemplo, de as pessoas que têm medo, muitas vezes de, bom, falar de algumas situações da vida. Cara, eu tenho medo de, de me relacionar à religião, tá? Quando eu lembro de uma história que se conta o seguinte, o avião, né, a criança está com o pai e tal, fala assim, pai, é, qual é o tamanho de Deus? Aí ele fala assim, cara, olha lá, tá vendo? Então, aquele lá. Aí a criança olha para o céu e vê um avião pequenininho, tá lá no céu, tá bem longe, né? Caramba! Aí o pai leva essa criança no aeroporto e diz assim, olha aqui, tá vendo? Aí vem o ensinamento. Quanto mais próximo você estiver, maior ele vai ser. Na religião, a religião aprisiona as pessoas. E ela tem medo de errar, de ousar, de fazer. Na vida, a gente tem que ter uma comunhão, uma conexão, ser verdadeiro, dizer as suas falibilidades. Cara, eu sou muito ruim. Deus, eu erro num monte de coisas. E eu tenho que ter um papo sincero, não colocar uma máscara e entrar, né, tipo, na presença de Deus e tal. A religião prende pessoas, ela aprisiona pessoas dizendo para você, tudo que você está fazendo é pecado, tudo que você está fazendo é errado, tudo que você está fazendo é prejudicial para você, tudo que você está fazendo vai te destruir, tudo que você está fazendo é. Quando eu faço isso no meu relacionamento, a mulher que tem um marido que ele não é parceiro e não é companheiro, que são diferentes. Parceiro é aquele que divide as tarefas, companheiro é aquele que está com você em todas as horas. Quando você tem uma pessoa que vive contigo e está ali o tempo todo, você não tem medo de falar aquilo que você pensa e quem você é. Apesar de que você também tem que saber que não é aquilo que fala, é como se fala. Então tem uma maneira de eu chegar e dizer, poxa, sabe de uma coisa que eu gosto pra caramba? Quando você me elogia. Eu tenho que dar sinais, eu tenho que ensinar a pessoa como eu gosto de ser tratado, entendeu? Sim. Sabe o que eu gosto? Eu gosto quando você quando você me elogia, quando você está conversando com as pessoas e eu posso ali dar as minhas ideias, quando você não me repreende. Eu não gosto quando você me repreende na frente da minha família, quando você grita comigo. Tem que sinalizar e ensinar como você gosta de ser tratado, como você se sente bem, como você... Na vida íntima, cara, eu amo quando você me beija aqui. Eu gosto quando você passa a barba na minha orelha. Eu gosto quando... Você tem que sinalizar coisas que você gosta. Eu sou uma outra coisa também, já que você tá falando nesse patamar aí de gosta, não gosta também, da parte íntima. Mulheres, que eu sou mulher, vou falar para as mulheres. Depois você como você pode falar para os homens, por favor, tá bom? Mas mulher, Claro. tem vergonha de falar assim, ó, pega ali, mas pega daquele jeito que eu tô gostando desse jeito, sabe? Mulher tem muito medo ai, ele vai pensar que eu sou uma... O que ele vai achar de mim? Ele vai pensar que eu sou uma vadia, ai, ele vai pensar que eu não presto. Não, gente, vai pensar só que você tem um prazer sexual diferente e que você quer sentir esse prazer com ele, pronto. Entendeu? Então não pode ter aquele medo de, ai, que ele vai pensar. Não, não é o que ele vai pensar, é o que você vai ser condenado a viver o resto da tua vida com essa pessoa insatisfeita. É isso aí. A gente tem que fazer uma live mais 18 aí, à noitão, para poder falar disso abertamente, né? Sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Cara, quando uma mulher ou quando um homem, ele tem liberdade, ele precisa conquistar essa liberdade de poder dizer o que ele gosta e o que não gosta, ele é uma pessoa completamente diferente e feliz, ok? Por isso que nós temos 80% das mulheres insatisfeitas dentro do relacionamento. 85% Porque no Nordeste. 85% no Nordeste. Porque o que acontece hoje? Existe uma rotina muito grande. É cansativo, 90% da população mundial sofre de estresse. E isso é muito ruim, porque a maioria tem aí problemas com problemas emocionais, né? Com ansiedade, com depressão, tomam remédio. Isso diminui o libido, perde a vontade, é cansativo e tudo mais. Vai se desconectando.
Quando essa conexão ela vai se perdendo ao longo do tempo e o ápice da intimidade é um beijo na boca, e casais que estão há algum tempo não beijam na boca, não dão beijo de língua, que é o que acende tudo, eles vão cada vez ficando mais distantes. O que eu tenho que dizer? Cara, eu amo isso, eu gosto disso. Aquela brincadeira que eu falei de 5 coisas que você gosta, 2 não é verdade, ela serve para todas as áreas da vida. E casais em conexão, namorados, noivos, quanto mais você fizer essa brincadeira, faz a brincadeira de comida, faz a brincadeira da casa, faz a brincadeira da parceria, faz a brincadeira do companheirismo, faz a brincadeira do ápice da vida, faz a brincadeira na vida sexual. Isso tudo, cara, vai te dar muito mais conhecimento e tudo que você vai fazer, você vai falar, poxa, eu lembro que ela disse que gosta, eu lembro, vou fazer uma surpresa. Eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de ser surpreendido. Voltando ao assunto que você estava falando, é o seguinte, o corpo, ele tem diversos pontos de sensibilidade. Ele tem terminações nervosas por diversos, né, canais. Você precisa explorar isso. Demais. E aí, ter uma mente aberta para quê? Para que você consiga dar o máximo, sentir o máximo de prazer. Exemplo, a culinária japonesa. Quem gosta porque é uma combinação de sabores. Ali tem o agridoce, tem o salgado, tem o amargo, tem o azedo. Você vai comer... porque ninguém come arroz e feijão todo dia. A gente quer uma lasanha, às vezes a gente quer um bife acebolado, às vezes a gente quer um filé de frango, a gente quer uma parmegiana, a gente quer uma comida japonesa, gosta de um bom churrasco. A língua, ela tem diversos pontos que ela consegue identificar o sabor, né? E os sabores são diferentes, e aquilo traz uma satisfação para você. O corpo é a mesma coisa. O beijo, quando ele... Cara, teste o beijo de diversas formas. Eu quero um beijo de língua, eu quero um beijo amassado, eu quero um beijo apertado, eu quero um beijo molhado, eu quero um beijo seco. Testa, vai testando. E assim serve para todos os segmentos, né? Eu não sei vocês aí do outro lado, mas esse papo aqui tá ficando quente. E tá estimulando e incentivando a Bia a sair do desencalhamento. Eu tô numa jornada na minha vida, na autoconhecimento também, mas na abstinência completa. Eu decidi que eu não vou namorar ninguém, que eu não vou ficar com ninguém por um certo tempo, me dedicar na minha família, nos meus projetos. Se aparecer, não vou dizer não, porque a gente tem que aproveitar e sempre dizer sim para as oportunidades, mas é aquela coisa de realmente conectar com uma pessoa num lado mais que carnal, sabe? Eu tô numa idade que eu cheguei nesse ponto na minha vida. E é justamente o que tu tá falando aí, de fazer essas coisas, sabe? Uma coisa que ficou muito fora na rotina, não quero mais isso para mim, eu quero uma coisa muito profunda. Tô apaixonada por você, você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Obrigado. E assim, um papo maravilhoso que já passou já 1 hora. Já nem vi. Nem senti também, o Instagram vai cortar, gente, que eles cortam quando dá 1 hora. E antes de acabar, eu só quero agradecer, porque o papo está sendo tão maravilhoso, tão inspirador, que eu quero que você volte novamente para o podcast, para poder passar mais conhecimento ainda para o povo, inspirar muita gente, tanto homem quanto mulher, ou qualquer que seja a sua orientação sexual, de ser sempre uma pessoa focalizada nessa autoestima saudável, né? Nesse autoconhecimento, e indico vocês de ir lá na página dele, tá? O @GilSubiondo. Vou deixar no link para vocês tudo direitinho. A live vai ser depois mandada para o YouTube, por Spotify e a podcast. Para quem não está ainda aqui, se inscreva no podcast, divide essa live, compartilhe, chame todo mundo para conhecer, e ainda mais as mulheres, que é 85% lá no Nordeste e todo mundo afora, de vir conhecer a gente, pessoas profissionais como o Gilson, maravilhoso. Cara, eu tô apaixonada, verdade. Olha, você inspirou tanto aqui que eu tô assim, nossa. A vida é muito legal, cara. A gente tem que viver. E aproveitar e ser feliz no momento que resta. Ó, eu fiz uma live esses dias falando sobre leitura corporal, né, comportamental.
Quando você, por exemplo, você que está aí na abstinência, esperando uma pessoa certa. 53 minutos só que a live está falando aqui, então, só para você não ficar no vazio. Vamos. Você fala o seguinte, você vai dizer, você tem que avaliar essa pessoa a qual você vai se relacionar. Ela tem que cumprir o mínimo de requisito de como saber se pode te amar de verdade ou não. Se tem isso, todos, não que seja exigente a ponto de dizer, não, eu vou selecionar, mas você tem que fazer isso, para que você tenha segurança de que essa pessoa vai ter a parceria, companheirismo e tudo que você... Enfim, eu espero ter ajudado. Bia, beijo no coração, tá bom? Muita gente, nossa, aí Amei. Spotify, para o podcast, para o YouTube, vai ajudar muita gente.